Amados irmãos, nós vamos analisar um texto do Espírito de Profecia que é muito utilizado pelas pessoas que não acreditam na necessidade e possibilidade de plena libertação do pecado antes do fechamento da porta da graça. E o texto é o seguinte: a germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, contudo haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, ampliar-se-á nossa experiência e crescerá nosso conhecimento. Tornar-nos-emos fortes para assumir as responsabilidades e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. As pessoas usam esse texto aqui porque ele fala de, olha, nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, né? É progresso contínuo, a santificação é obra de toda uma vida. Então, eles usam esse texto aqui para dizer o seguinte: olha, Deus conhece o coração de cada pessoa e Ele olha para as pessoas em determinada fase da vida delas e as considera como sendo perfeitas. Elas são envolvidas pelo manto da justiça de Cristo, né? Justificação pela fé. Então, essas pessoas são consideradas perfeitas, mesmo ainda cometendo pecados, mesmo ainda tendo alguns defeitos de caráter, mesmo ainda não tendo atingido a plenitude da santidade. Bom, normalmente essas pessoas usam uma ilustração, um exemplo, o exemplo da criança recém-nascida. Aí eles dizem, olha, a criança recém-nascida não tem dente, não anda, não fala, mas é perfeita por ser um recém-nascido, né? Vai levar anos para que essa pessoa então cresça, atinja a maturidade, que no caso seria a perfeição, né? E então vão falar, andar, né? Caminhar e assim por diante. Mas tem algumas questões que eu não concordo nesse raciocínio dessas pessoas e nós vamos levantar alguns questionamentos aqui. O primeiro questionamento é o seguinte: no plano físico, para que um recém-nascido atinja a maturidade, é necessário um fator que é imprescindível, o fator tempo. Vamos lá, 18 anos. 18 anos para que um recém-nascido que não anda, não fala, não tem dente, 18 anos para que ele cresça e então tenha todas as suas faculdades desenvolvidas, certo? Agora, eu pergunto para as pessoas que usam essa ilustração, esse exemplo, no plano espiritual, o fator tempo também é um fator imprescindível? Vamos imaginar uma situação. Alguém chega para Deus e diz, olha, Senhor, eu conheci a Tua Palavra, conheci o Evangelho, mas reconheço que estou muito aquém daquilo que o Senhor espera de mim. E eu gostaria que o Senhor me santificasse, que o Senhor me transformasse, que eu fosse uma nova criatura, né, e passasse a viver em conformidade com os desejos do Senhor. Aí então Deus responde para a pessoa, bom, tudo isso será feito para você, filho, só com um detalhe, né? Com o passar dos 18 anos você vai atingir a maturidade espiritual. Isso é ridículo, né, irmãos? Isso chega a ser ridículo. Deus não está limitado ao fator tempo, né? E as pessoas parecem fazer essa ligação. É normal a santificação se arrastar por anos e até décadas. Aí o que acontece? Nós vemos pessoas na igreja com 40 anos na igreja, certo? Mas
ainda brigando por causa de cargos, ciumentas, pessoas, sabe, rancorosas. Passou o tempo e as coisas não mudou tanto, né, irmãos? Não é, o fator tempo não faz muita diferença no plano espiritual, não. Na verdade, o que faz diferença no crescimento da vida espiritual é a vontade de buscar o poder de Deus, o poder que é ilimitado e pode nos transformar. Nós vamos ver um texto de Espírito de Profecia onde fala que Deus não tem interesse nenhum em postergar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Ele não deseja adiar essa santidade, esse crescimento. Ele não deseja adiar. Veja no texto. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada. Ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limparmos dele, tornar-os seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Então, quando nós pedimos bênçãos terrestres, Deus, a resposta de Deus talvez seja retardada, ou Ele nos dê outra coisa que não seja aquilo que nós pedimos, mas aí fica muito claro, olha, mas não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limparmos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Mas por que essa obra então dura, se Deus tem desejo de fazer essa obra o quanto antes, por que ela dura décadas, Bom, a gente pode encontrar várias possibilidades, várias razões, mas uma a gente pode ter certeza, não é o problema de Deus, não é falta de poder de Deus, Eu acredito que um dos principais fatores seja a nossa pequena fé. Nós temos pouca fé daquilo que Deus realmente pode fazer na nossa vida. E não buscamos essa plenitude com fé, acreditamos e não buscamos. E se não buscamos, não alcançamos. Continuamos engatinhando na igreja, na vida espiritual, depois de 30 anos. E achando que isso é normal. Isso não é normal, irmãos. Nós não podemos achar normal viver no pecado durante anos e não sentir um desenvolvimento que faça diferença, que honre o nome de Deus. Outro fator que não pode ser ignorado. Justificação pela fé. Nós estamos falando aqui de justificação pela fé, Será que existe algumas circunstâncias, algum modo, algum momento em que Deus considere uma pessoa perfeita, mesmo ela tendo defeito de caráter, mesmo ela ainda estando cometendo pecados? Existe essa possibilidade, Para que as pessoas falem, olha, é uma criança, cita o exemplo da criança, Então, bom, a criança é perfeita, não, a pessoa também é perfeita, apesar de ter algumas deficiências ainda, alguns defeitos ainda. Porque essa é a razão da ilustração. É mostrar que Deus considera perfeito mesmo uma pessoa que ainda não atingiu a plenitude. E ela está numa fase, nem nessa fase Deus considera ela perfeita. Existe essa possibilidade? Nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia que vai nos responder isso com muita, mas muita clareza mesmo. Unicamente por fiel arrependimento serão perdoados os seus pecados. Agora veja, irmãos, pois Deus não cobrirá o mal com as vestes da sua justiça. A única esperança de todo homem está em Jesus Cristo, que trouxe a veste da sua justiça para pôr sobre o pecador, que despisse de suas vestes de imundície. Antes de vestir com as vestes da justiça de Cristo, tem que se despir das vestes de imundícia. Todos quanto entrarem pelas portas da cidade, trarão as vestes da justiça de Cristo. Agora, olha, irmãos, não haverá nenhuma cobertura de pecados e faltas para ocultar deformidade de caráter. Veste alguma será meia lavada, mas todas serão puras e imaculadas. Mas não é
é isso que as pessoas estão fazendo lá, irmãos, quando eu cito o exemplo das crianças. É imaginar que Deus de alguma forma vai cobrir nossos pecados, ocultar nossas deformidades e nos considerar perfeitos? Porque aqui está falando que Deus não faz isso. E está falando de uma forma muito clara. Toda impureza de pensamento, toda paixão concupiscente separa a alma de Deus, pois Cristo jamais pode pôr sua veste de justiça sobre um pecador para ocultar-lhe a deformidade. Às vezes eu penso que o Espírito de Profecia, Deus deveria deixar alguma coisa desenhado, sabe? Porque é tão claro isso, né? É tão claro e as pessoas ignoram. Mas eu sinto em dizer, irmãos, do Espírito de Profecia hoje a gente percebe que as pessoas estão aceitando apenas aquilo que lhes convém. Textos como esses aqui não são bem-vindos. Vamos mais. Todos esses esperam ser salvos pela morte de Cristo. Todos esperam, né, ser salvos pela morte de Cristo. Ao passo que recusam viver sua vida de abnegação. Exaltam as riquezas da livre graça e procuram cobrir-se com a aparência de justiça, esperando assim ocultar os defeitos de caráter. Mas seus esforços serão vãos no dia de Deus. A justiça de Cristo não cobrirá pecado algum acariciado. Amados, mais um. São vários, né? Mas eu vou escolher apenas umas aqui porque o vídeo não ficar muito longo. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opera a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus e a inteira entrega da alma da vida para a habitação dos princípios do céu. Bom, irmãos, esses textos deixaram bem claro que a justiça de Cristo não vai permitir que uma pessoa que ainda cometa pecados, que ainda tem defeitos de caráter, seja considerada perfeita. Então aquela ilustração da criança, sabe? Aquele texto usado lá, que as pessoas podem ser perfeitas em cada fase de desenvolvimento, uma coisa a gente já pode dizer. Ellen White não está dizendo ali, naquele texto, que as pessoas podem ser consideradas perfeitas, mesmo ainda estando cometendo pecados. Isso a gente já pode dizer, porque senão a gente criaria uma contradição dos escritos dela, certo? Porque nesses escritos que nós lemos sobre justificação pela fé, ficou muito claro que Deus não considera uma pessoa injusta, pecadora, como sendo uma pessoa perfeita. Agora, vamos pensar numa alternativa, numa forma de entender esse texto, certo? Amados, tem coisas assim que precisam ser entendidas para clarear nossa mente a respeito desse fator aqui, desse exemplo aqui, dessas coisas. Veja uma coisa. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia sua natureza física, intelectual e espiritual à semelhança de seu Criador. E criou Deus o homem à sua imagem. Agora, irmãos, e era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse essa imagem, refletindo mais e mais a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveria aumentar continuamente. Mais e mais amplamente teria ele cumprido o objetivo de sua criação. Mais e mais teria ele refletido a glória do Criador. Existe um crescimento, um desenvolvimento, etapas de crescimento na vida espiritual, até mesmo para as pessoas perfeitas. Porque, como aquele primeiro texto que nós lemos lá, onde não há crescimento, há morte, certo? A planta precisa crescer ou morrer. No plano espiritual a mesma coisa. Ou há o crescimento contínuo ou a morte. Então Adão, quando foi criado, embora ele tenha sido criado perfeito, nós vemos aqui que era desejo de Deus que quanto mais ele vivesse, mais e mais ele revelasse a glória do Criador.
ele teria e os salvos terão como exemplo a santidade infinita de Deus. Adão nunca iria dizer assim, olha, eu cresci, desenvolvi, atingi a plenitude e agora eu sou tão santo quanto Deus. Não, nenhum ser criado por Deus vai chegar a esse ponto, porque a santidade de Deus é infinita. Então, nós podemos levar aqui a analisar um ponto muito importante também. A santidade de Deus é absoluta no sentido de que ela é completa, é infinita. A santidade do homem deve ser absoluta no sentido de, a perfeição do homem deve ser absoluta no sentido de estar livre do pecado. Mas nunca será absoluta no sentido de não precisar crescer mais. Os seres criados por Deus sempre crescerão em santidade. Vamos ver um texto aqui que fala a respeito da santificação contínua, mesmo depois da glorificação. O texto é muito claro e nós vamos ver. Habitar para sempre nesse lar de bem-aventuranças, trazer na alma, corpo e espírito, não os traços do pecado e da maldição, mas a perfeita semelhança com o Criador. Agora, irmãos, e através das eras eternas, progredir em sabedoria, conhecimento e santidade. Explorando sempre novos campos do pensamento, sempre encontrando novas maravilhas e novas glórias, aumentando sempre a capacidade de saber e amar, e sabendo que há ainda diante de nós alegria, amor e sabedoria infinitos. Maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, quando Ellen White fala que há um crescimento contínuo, e assim como na natureza, na planta, é um exemplo, ela está se referindo, a pessoa pode se entregar a Jesus, alcançar a perfeição de caráter pela graça de Deus, e mesmo assim continuar tendo etapas de crescimento, de desenvolvimento, e em todas essas etapas ser perfeita para a honra e glória de Deus, demonstrando o poder transformador da graça de Deus e assim Deus sendo glorificado na nossa vida. Irmãos, uma coisa precisa ficar, muito clara. Nós precisamos parar de tentar ajustar a nossa teologia a uma vida de pecado. Porque na prática é isso que está acontecendo, Pega-se um texto, isolado, ignora um monte de outros textos e tenta justificar uma vida de pecado. Não, olha, é normal, você está se santificando há 10 anos, é assim mesmo, Deus te considera perfeito, é assim mesmo, Leva tempo, Subestimando o poder de Deus. Tem um texto da lição da Escola Sabatina que ele é muito importante e ele é muito esclarecedor a respeito disso que nós estamos vendo aqui no momento. Olha só. A perfeita varonilidade é definida como sendo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, irmãos. A perfeita varonilidade é definida como sendo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, a perfeição cristã é ser semelhante a Cristo. Se Deus é amor, Cristo é amor perfeitamente exemplificado. Não podemos igualar o caráter infinitamente perfeito de Cristo, mas devemos copiá-lo. Aqui está a citação de onde está esse texto do Espírito de Profecia, e aí tem uma frase na lição da Escola Sabatina, que é proibida falar dentro da igreja, mas essa frase apareceu na lição, curioso. Não podemos igualar o caráter infinitamente perfeito de Cristo, mas devemos copiá-lo. Podemos refletir seu amor e viver sem cometer pecado. Essa frase é proibida, viu, irmãos? Falar e viver sem cometer pecado na igreja é proibido. E olha que curioso essa frase na lição. Eu tenho essa lição, certo? Eu tenho essa lição aqui, ela é de 95, mas nessa lição, depois que ela fala aqui que podemos viver sem cometer pecado,
ela usa um outro texto do Espírito de Profecia, que é o seguinte: quem não tem fé suficiente para crer que Cristo pode guardá-lo de pecar, não tem a fé necessária para entrar no reino de Deus. Então, se você não tem a fé que Deus pode guardá-lo de pecar, você não tem a fé necessária que te dará a entrada no reino de Deus. Isso é sério, né, irmãos? E quantas pessoas nós estamos vendo isso, né? É a maioria na igreja. A maioria rejeitando essa mensagem de libertação do pecado. É a maioria trabalhando como advogados do pecado, né? Arrumando desculpa para ele, né? Arrumando desculpa. Agora, irmãos, vejam, nós vamos terminar com dois textos do Espírito de Profecia aqui, que são esclarecedores também. Há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição do seu caráter. Toda a energia para obter a perfeição do seu caráter. Essa religião piegas, ridícula, que faz pouco do pecado, que só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuam no pecado, sabendo que é pecado. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. Não, né? Você, olha, aos olhos de Deus você é perfeito. Tá? Essa etapa que você está vivendo, isso aí é normal, certo? Encorajando pecadores a crer que serão salvos no pecado. E ela termina dizendo, é isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. Triste, né? Mas essa mensagem é para a nossa igreja. Isso está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora nós vamos ler o texto mais odiado, o texto mais negligenciado, sabe? O mais omitido dentro da Igreja Adventista. Eu gosto de estar lendo ele porque ele é uma oportunidade dele chegar até as pessoas, né? Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Irmãos, nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Aí mais embaixo aqui diz assim: Satanás não conseguiu achar no Filho de Deus nada que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que resistirão no tempo de angústia. Agora eu pergunto, essa condição aqui vai ser alcançada por essas pessoas que ficam desculpando o pecado, né? Tolerando o pecado durante décadas, falando que é assim, perfeição relativa, né? Perfeição em cada fase, Deus cobrindo com o seu manto os nossos defeitos, ocultando os nossos defeitos, né? Não vai, não vai. Então fica aqui a mensagem, né? Outro dia eu vi um pastor que eu admiro muito e fiquei decepcionado quando eu vi ele citar o exemplo das crianças, lá das perfeição, né, em cada fase. Eu pensava que ele estava num nível, era um dos poucos que eu acreditava ser, sim, estar defendendo a mensagem presente, mas são pouquíssimos, irmãos, são pouquíssimos. Olha, é hora de nós orar, pedir fé, né? Quem está falando aqui é o João Ninguém, a voz do João Ninguém. Mas o que foi lido aqui foi a palavra de Deus. Que nós possamos acreditar nela, irmãos. Orar uns pelos outros, nos unir, para que nós sejamos libertados desse deserto que é este mundo. Até quando nós vamos continuar aqui morrendo de câncer, acidentes, violências, paz, coisas terríveis acontecendo? A Canaã celestial está nos esperando. E por que não nos despertarmos desse sono, dessa letargia espiritual e buscar em Deus o poder transformador para que nós possamos pregar o Evangelho eterno e finalmente
para que essa missão seja cumprida e nós estejamos ao lado do nosso amado e querido Salvador. Que Deus nos liberte, que Deus nos transforme, é o meu desejo para toda a nossa amada igreja.